Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos começar a trabalhar com um novo gênero, que é o gênero entrevista. É importante que você fique bem atento a todas as características do gênero e siga as orientações que está recebendo aqui na aula, para que tudo fique muito claro e a gente possa dar continuidade ao trabalho, porque o gênero entrevista ele deve aparecer mais uma vez para a gente quando formos trabalhar com outras possibilidades de escrita, tá? É um gênero tranquilo, bem fácil e até gostoso de lidar, mas para isso você precisa prestar bastante atenção às informações que vai receber a partir de agora. Certamente você já ouviu falar desse gênero entrevista. Se você não leu uma entrevista, você já deve ter assistido a uma pela TV ou pela internet. Existem entrevistas de diferentes tamanhos, entrevistas mais despojadas, mais engraçadas, outras mais sérias. Diferentes pessoas acabam sendo entrevistadas porque, de alguma forma, elas alcançaram notoriedade por algo que fizeram, que disseram, ou pelo simples fato de quem são. Mas ainda assim, a entrevista é um gênero jornalístico, assim como a reportagem e a notícia, gêneros que nós já trabalhamos, cuja intenção é divulgar as opiniões e ou as informações sobre certo assunto dadas por um especialista, obter o relato de determinada experiência marcante ou ainda apresentar a história de vida e o pensamento de uma personalidade pública. Então, é para isso que serve o gênero entrevista. Ainda que ela possa ser transcrita e editada para publicação por escrito, a entrevista é um gênero essencialmente oral. Por isso que nós vemos em algumas situações o uso de uma expressão SIC entre parênteses. Isso significa que aquilo está transcrito tal qual a pessoa falou. Como se trata de uma conversa, e essa é uma maneira de sintetizar o que significa entrevista, bastante tranquila, como se trata de uma conversa, é perfeitamente possível que a gente perceba essas marcas de coloquialidade, essas marcas de oralidade presentes ali no texto. Tá certo? A entrevista, pensando na estrutura do texto, ela vai ter sempre uma introdução em que você vai observar ali a apresentação do entrevistado, quem é, o que faz, algo bastante informativo mesmo. E também descobrimos na introdução o motivo ou o teor da própria entrevista. Se usa nas entrevistas, cuja construção é toda em discurso direto, perguntas e respostas, se usa a modalidade de linguagem padrão, preferencialmente a padrão, especialmente quando a gente vai trabalhar com a entrevista na modalidade escrita, tá? E aí, quando se faz essa transcrição, o entrevistador, o jornalista que está trabalhando com o texto, ele busca tirar essas marcas de oralidade. Para a gente poder continuar falando de entrevista, eu quero que agora você pegue o seu material didático, tá? Tem uma entrevista muito bacana de uma pessoa bem especial, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele é um professor, ele é educador, ele é filósofo, ele tem muitos livros publicados, é uma pessoa bastante sensata, especialmente quando fala sobre educação. Então, neste momento, é importante que você pause a aula e que vá até o seu material didático e faça a leitura do texto que está lá. Então, faça a leitura da entrevista do professor Mário Sérgio Cortella, cujo título é Escola passou a ser vista como um espaço de salvação. Esse é o título da entrevista e a gente tem ali como uma espécie de subtítulo: Famílias confundem escolarização com educação, diz educador. Para ele, pais devem retomar o seu papel. Professora, por que eu tenho que fazer a leitura desse texto? Porque se eu fosse fazer a leitura para você aqui, meu querido, minha querida, ficaria uma coisa muito chata e, se você não fizer a leitura, vai ficar mais difícil de você compreender a sequência da nossa atividade, ok? Então, façam a leitura, a entrevista começa na página 3 do material didático, não é muito extensa, ela se finaliza na página 4, são perguntas e respostas, ok? Imagino eu que você já fez o que eu pedi, né? Fez a leitura da entrevista do Cortella e agora nós podemos juntos preencher o quadro, realizar ali o exercício número 1 da página 5 do nosso material. Então, nós vamos fazer isso juntos agora.
O que o exercício está pedindo? Olha só, para compreender melhor um texto longo e complexo, como esse que você leu, uma estratégia útil é resumi-lo. Então, o que é o resumo? Né? A redução do texto à sua essência. Então, se você entende o teor da pergunta e da resposta, você tem essa capacidade de sintetizar, fica mais fácil compreender a mensagem que está sendo transmitida ali, ok? É esse exercício que a gente vai fazer juntos agora. No quadro a seguir, há 2 opções de frase para resumir cada uma das respostas dadas por Cortella às perguntas da jornalista. Escolha qual delas representa de fato uma boa síntese das ideias do educador. Então vamos lá. A primeira pergunta é essa: o senhor fala em métodos de ensino do século XIX, docentes do século XX e alunos do século XXI. É possível resolver o descompasso? E aí você tem 2 opções de boa síntese, né? A opção número 1, a escola deve preservar seus valores tradicionais, absorvendo somente as mudanças tecnológicas realmente relevantes. E a opção número 2, a escola deve acompanhar a evolução tecnológica que hoje ocorre de forma extremamente veloz. O que sintetiza melhor a resposta que o Cortella deu a essa pergunta? A escola deve preservar seus valores tradicionais, absorvendo somente as mudanças tecnológicas realmente relevantes, ok? A próxima pergunta feita ao Cortella é: o que é preciso fazer para conquistar o aluno quando tudo fora da escola parece mais interessante? Eu, como professora, acho que essa é uma excelente pergunta, porque como é difícil o nosso trabalho, hein? O que o Cortella disse para responder a essa pergunta? Que a escola precisa conhecer o universo vivencial dos alunos e dentro dele selecionar os conteúdos a serem ensinados, ou que a escola precisa partir do universo vivencial do aluno para determinar o conteúdo científico que lhe deve ser acrescentado? O que você marcaria ali? O que é preciso fazer para conquistar o aluno quando tudo fora da escola parece mais interessante? A escola precisa partir do universo vivencial do aluno para determinar o conteúdo científico que lhe deve ser acrescentado. Aqui ele fala de algo muito importante, que é não desconsiderar o conhecimento prévio que o seu estudante já traz. E a partir desse conhecimento prévio, você aplica o conhecimento científico, o conteúdo científico, ou seja, as teorias, as regras, os conceitos que são tão necessários para que aquilo que você, estudante, já sabe possa ser aprimorado, tá certo? A próxima pergunta: o que as escolas precisam fazer para encantar as crianças? E aí, o professor Cortella disse o quê? Devem respeitar a forma como escrevem no Facebook, no WhatsApp e em outros meios digitais, sem forçá-las a adotar a norma culta? Ou ele disse que devem incorporar o que os jovens já fazem, como a produção textual em redes sociais, blogs e mensagens instantâneas? Já falei disso para vocês, né? O que o professor Cortella respondeu? Que devem incorporar o que os jovens já fazem, com a produção textual em redes sociais, blogs e mensagens instantâneas. Aquilo que você já sabe vai ser aprimorado com aquilo que a escola tem para te ensinar. Próxima pergunta: as famílias se queixam das escolas e as escolas dos pais. O que acontece? E aí, o que ele respondeu, gente? Os pais deixam de exercer seu papel na formação dos filhos e delegam essa tarefa às escolas, que ficaram sobrecarregadas, ou o excesso de trabalho e as distâncias na megalópolis vem causando um afastamento entre pais e filhos, e isso se reflete no mau desempenho escolar. O professor Cortella disse que os pais deixaram de exercer seu papel na formação dos filhos e delegaram essa tarefa às escolas, que ficaram sobrecarregadas, porque na visão dele existem as responsabilidades das famílias, as responsabilidades das escolas, e elas se complementam. Uma não pode se sobrepor ou buscar completar a outra em casos de falha, tá certo? E a pergunta seguinte: como resolver a questão? Essa questão aí da sobrecarga. Ao que o professor Cortella respondeu que a família precisa retomar seu papel e dedicar mais tempo e atenção à educação dos filhos, ou é preciso investir em escolas de pais com reuniões periódicas para reflexão. O que ele disse? Ele disse que a família precisa retomar seu papel e dedicar mais tempo e atenção à educação dos filhos. Por fim, última pergunta da entrevista: de que maneira a convivência reduzida das famílias com os filhos afeta a escola? E ele disse que essa convivência reduzida, né,
ela afeta a escola por meio da agressividade e rebeldia dos jovens contra o corpo docente ou por meio do isolamento das crianças e jovens que quase não encontram adultos no dia a dia. Ele disse que há uma agressividade, né, por meio da agressividade e rebeldia dos jovens contra o corpo docente. Então, veja, um exercício extremamente simples, mas que sintetiza toda a entrevista para a gente. É importante que você, aí no seu material didático, dê um destaque às respostas corretas, porque aí você vai ter a certeza de que, de fato, compreendeu o teor da entrevista do professor Mário Sérgio Cortella e não vai ter nenhuma dificuldade em realizar a atividade que eu vou passar para você agora, que é o quê? Finalizar as atividades propostas quanto ao texto. Nós temos aí das questões 2 a 9, páginas 5 a 8, e na próxima aula a gente faz a correção e vamos falar um pouquinho mais sobre o gênero entrevista, tá certo? Faça a sua atividade, ela é importante, não deixe de cumprir com a sua responsabilidade e na semana que vem a gente continua. Beijo grande, pessoal, fiquem bem e até semana que vem.